tem religião. Venha unir-se conosco. A Igreja da Graça de Arenápolis, quarta-feira, às 19 horas, estará iniciando a maior escola da fé já vista nesta cidade. Na Escola da Fé, ensinaremos 12 lições que, sem dúvida, farão de você uma verdadeira bênção. E foi por meio da fé que nossos antepassados alcançaram bom testemunho. A Bíblia diz que esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Venham todos aprender como obter essa fé, ao qual lhe fará mais que vencedor. Igreja da Graça, em frente à Praça da Bíblia, bairro Vila Nova, em Arenápolis. Quarta-feira, às 19 horas. A Igreja do Show da Fé. Senhor, por tudo aquilo que Ele tem feito pela nossa casa, por tudo aquilo que Ele tem feito na nossa família. Senhor, nós te agradecemos, ó Deus, e te louvamos. E nós profetizamos sobre a nossa vida, sobre a nossa casa, a bênção do Senhor. Aleluias. Nós queremos te agradecer, Senhor. O Senhor tem sido bom e misericordioso para conosco. E nós queremos te louvar e agradecer ao Senhor por tudo nessa noite. Aleluia.
Te agradeço pela minha família e por tua presença no meu lar. Te agradeço pelo pão de cada dia que o Senhor nunca deixou faltar. Te agradeço pela nossa harmonia. Só em Ti, Senhor, podemos confiar. Já te agradeço pelas Tuas maravilhas e os milagres que ainda há de operar. A minha família é bênção do Senhor. Me ensina a tratar minha família com amor. Edifica minha casa para o Seu louvor. A minha família é um presente do Senhor. Agradeça pela tua casa. A sua família é um presente que o Senhor deu para que você cuidasse dela com carinho e com amor. Aleluias. Te agradeço pela minha família e por tua presença no meu lar. Te agradeço pelo pão de cada dia que o Senhor nunca deixou faltar. Te agradeço pela nossa harmonia. Só em Ti, Senhor, podemos confiar. Já te agradeço pelas Tuas maravilhas e os milagres que ainda há de operar. A minha família é bênção do Senhor. Me ensina a tratar minha família com amor e edifica minha casa para o Teu louvor. A minha família é um presente do Senhor. Declare: a minha família é bênção do Senhor. Me ensina a tratar minha família com amor e edifica minha casa para o Seu louvor. A minha família é um presente. Profetize isso. A minha família é bênção do... Me ensina a tratar minha família com amor e edifica minha casa para o Seu louvor. A minha família é um presente do Senhor. A minha família é bênção do Senhor. Me ensina a tratar minha família com amor e edifica minha casa para o Teu louvor. A minha família é um presente do Senhor. A minha família é bênção do Senhor. Me ensina a tratar minha família com amor e edifica minha para o Teu louvor.
A minha família é um presente do Senhor. Senhor nosso Deus e Senhor nosso Pai, em o nome do Senhor Jesus, nós aqui nos reunimos nesta noite de quarta-feira, dia de colocarmos os nossos familiares diante do Senhor, e com, meu Deus, a nossa voz clamar a Ti, porque o Senhor é o único que pode nos trazer a resposta. Sabemos que o socorro do homem é vão, mas aquilo que vem do Senhor é verdadeiro, traz um efeito, surte resultados. E é por isso, meu Deus, que nós não cansamos de colocar os nossos familiares em Tuas mãos. E sabemos, meu Deus, que quando o Senhor age, ninguém pode impedir. Então, ó Deus, vem agir em nossa casa, agir em nossa família, frustrar todos os planos do inferno contra os nossos familiares. Pai, em nome de Jesus, nós repreendemos, meu Deus, tudo aquilo que é contrário à Tua vontade, que é contrário, ó Deus, o Teu querer, que quer aprisionar, que quer, ó Deus, paralisar, estagnar a nossa família e até mesmo destruir o nosso ente querido. Sabemos, meu Deus, que aqueles que verdadeiramente servem ao Senhor, o Senhor os esconderá, meu Deus, no oculto do Teu tabernáculo, e no esconderijo do Altíssimo o Senhor os guardará. Peço, meu Pai, que a nossa família seja guardada por Ti, assim como o Senhor guardou, meu Deus, os Teus filhos, quando aquelas 10 pragas foram lançadas, meu Deus, lá no Egito. O Senhor trouxe a Tua família e colocou, meu Deus, na terra de Gozém, onde o mal não poderia, meu Deus, atingir e alcançar, onde a praga não poderia, meu Deus, assim permanecer no meio do Teu povo. Pai, olhe para esta pessoa, para este homem, ó Deus, que aqui está clamando, para esta mulher que aqui está pedindo a Ti misericórdia, que não aguenta mais, ó Deus, o sofrimento que ela está vivendo, a aflição que ela tem passado. Ó Jesus, vem agora trazer o bálsamo, para tirar, meu Deus, todo o cheiro, meu Pai, aquele cheiro da ferida que às vezes está aberta, meu Deus, no corpo desta pessoa, e que tenha cometido ela a ficar acamada, que tenha cometido ela, meu Deus, a ser dependentes de remédio. Pai, toca agora, liberta, ó Deus, o ente querido deste homem que clama agora, que está pedindo ao Senhor que destrua os vícios que está, meu Deus, dentro da casa dele, o vício do álcool, o vício, meu Deus, do tabagismo, da jogatina. Pai, o vício da prostituição, vai de encontro agora. Oh, meu Deus, porque sabemos que nenhum dos Teus planos podem ser frustrados, e agindo o Senhor ninguém pode impedir. Pai, alcance esta casa, coloca em liberdade aqueles que estão aprisionados, coloca, meu Deus, em liberdade aqueles que estão cativos, aqueles que Satanás tem oprimido, tem deprimido, tem colocado sobre o corpo, meu Deus, uma inflamação, uma infecção. Eu digo, sai em nome de Jesus. Meu Pai, Tu és Deus aqui, Tu és Deus no céu, Tu és Deus na terra, não há outro, meu Deus, como o Senhor. E por isso, meu Pai, nós suplicamos, e por isso, meu Deus, nós clamamos a Ti, porque bem sabemos, ó Deus, que o Senhor é a nossa resposta, o Senhor é o caminho, o Senhor é a verdade, o Senhor também é a vida. Pai, ninguém vai a Ti se não for por Jesus. Oh, meu Deus, Tu escrevestes que o Senhor Jesus, o unigênito do Pai, está sentado à destra do Deus Todo-Poderoso. És o nosso braço direito, o nosso advogado fiel. Pai, então intercede
interceda pela causa deste homem, interceda pela causa desta mulher que está aflita, esta mulher que chegou aqui, ó Deus, angustiada. O Senhor é o melhor advogado que já existiu e que existirá. O Senhor nunca perdeu uma causa e nunca perderá. A batalha é do Senhor, a vingança pertence a ti. Oh, aleluia, isso, meu irmão. Coloque a tua família diante de Deus, coloque a tua casa diante do Senhor. Não aceite o mal destruir a tua família, não. Não aceite o mal colocar você para baixo, oprimir você, não, minha irmã. Peça para Deus agora estender as mãos para você, para te ajudar, para você sair dessa situação difícil, para você sair desta complicação na saúde que você está enfrentando, porque o Senhor é um Deus todo-poderoso. A Bíblia diz, meu irmão, que Ele trabalha por aqueles que nele espera e confia. Se você confia no Senhor, se você espera somente nele, meu irmão, então Deus já começou a trabalhar por você, Deus já começou a trabalhar na sua família, na sua casa. Deus está enviando anjos lá onde os seus familiares estão. A palavra do Senhor diz que Deus até nos sustenta no leito da enfermidade. Oh, meu Deus, nós cremos em ti, nós confiamos no Senhor e sabemos, meu Pai, que o Senhor nos dará vitória, que o Senhor nos trará conquista. Acerca, ó Deus, desta situação, acerca, ó Deus, desta dificuldade, acerca, meu Deus, dessa situação difícil. Oh Senhor, tu és bem-vindo aqui, tu és digno de honra, tu és digno de glória, tu és digno, ó Deus, de todo o louvor. Pai, nas tuas mãos está a nossa vida, a nossa família. E nós sabemos que o Senhor é poderoso para fazer infinitamente mais daquilo que pensamos e daquilo que pedimos. O Senhor sabe o que essa pessoa está precisando. O Senhor tem visto a aflição deste servo, desta serva do Senhor. Sabemos também que há tempo para todas as coisas debaixo do céu. Deus tem um propósito sobre esta situação, meu irmão. Deus tem um propósito, minha irmã, nesta situação. E quando nós entendemos aquilo que o Senhor Jesus disse, tudo ficará mais fácil. Ele declarou que não vinha sobre nós tentação que não fosse humana, mas Ele jamais permitiria sermos tentados além daquilo que pudéssemos suportar. E Deus disse que sobre toda tentação Ele já nos deu a saída, Ele já nos deu o escape. Creia nesta palavra, minha irmã, creia nesta palavra, meu irmão. O que você está enfrentando no presente não tem a capacidade, o poder e a força para destruir você. A Bíblia diz que nada nos separará do amor que há em Cristo Jesus. Nem a profundidade, nem a altura, nem a largura, nada nos separará do nosso Deus. Oh, meu irmão, lembra quando Jesus estava no deserto? A Bíblia diz que o próprio Espírito do Senhor é quem o levou lá para o deserto, para que ele pudesse passar pelas provações que ele passou, e para que ele pudesse mais uma vez ser o exemplo para todos os seus seguidores, que nenhuma das provações, por mais difíceis que elas fossem, teria uma capacidade de nos afastar do Senhor. Às vezes as lágrimas que você derrama nesta noite são lágrimas de tristeza e de dor, mas o choro pode durar uma noite. Mas nunca se esqueça que a alegria vem pela manhã. Amanhã haverá um novo dia, amanhã haverá um novo de Deus para você. A Bíblia diz que Deus coloca rios em meio aos ermos, aonde não existe nada. Deus providencia o milagre, e aonde tudo parece ser até impossível, Deus faz o mar se abrir, e você vai passar por meio deste mar com os pés enxutos. O mar não tem poder para te submergir, o fogo não tem poder para te queimar,
porque Deus está com você. Deus fez com os filhos dele, Faraó foi derrotado, Deus também fez com Josué, os inimigos foram derrotados. Meu irmão, Deus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Levante as suas mãos, diga: meu Deus, eu creio que o Senhor fará uma grande obra, um grande milagre na minha vida. Eu creio, em nome de Jesus. E quem crê, diga amém, diga graças a Deus. Vamos aplaudir, irmãos, porque Deus merece. Deus faz o mar se abrir, mas está difícil, eu sei que está. A situação muitas vezes parece, e não só parece, mas muitas vezes as situações não são favoráveis a nós. Se aceite, por favor. Muitas vezes as situações, irmãos, não são favoráveis a nós. Mas quem diria que todas as situações seriam favoráveis para aqueles que servem a Deus? Jesus declarou que no mundo teríamos aflições, mas era para que nós pudéssemos ter bom ânimo, pois Ele venceu o mundo e nos deixou o privilégio de aprender com o maior mestre de todos os tempos. Jesus Cristo de Nazaré deixou para os seus filhos os seus ensinamentos. Desista não, e não permita com que esta situação deixe você, ou faça com que você se sinta uma pessoa fraca diante do que você está vivendo, diante do que você está passando. Não permita isso acontecer. Está muito difícil, eu sei. Não é só para você que está difícil, para muitas pessoas está difícil, e nem por isso as pessoas estão abandonando o barco, nem por isso as pessoas estão deixando de servir e de seguir a Jesus. Amém, pessoal? Como em mais uma quarta-feira nós temos aprendido da parte de Deus, no total de 12 lições, estamos na penúltima, ou seja, a 11ª, que tem como tema vãs repetições. Inclusive, eu acredito que você já está aí com o estudo nas mãos. Pedi para que os obreiros entregassem, na porta quando você chegou. E a cada quarta-feira nós temos aprendido o que é de fato viver pela fé e o que de fato é fé. Confesso para você que já na 11ª lição você já está prestes a receber o seu diploma, o diploma de um vencedor em Cristo Jesus. E é até interessante, não sei se você fez, mas se não fez, todas as lições que vocês receberam aqui, vocês tiveram a oportunidade e o privilégio, pelo menos assim considero eu, de levar para casa, para que vocês viessem a reler novamente, estudar, e se possível, pegue uma pasta, guarde estes estudos com vocês, porque sempre que você passar por um problema, uma necessidade, isso aqui é um tesouro que Jesus deixou descoberto, Ele achou, escavou, fez todo o trabalho e nos entregou de mão beijada, sem cobrar um centavo sequer. Sabe por quê? Porque o maior prazer de Cristo Jesus é de que os seus filhos sejam vencedores. Digam graças a Deus. Só vencedores? Mais que vencedores. Agora diga graças a Deus.
Então, o maior prazer de Jesus é de ver os seus filhos mais que vencedores. E eu creio que assim nós estamos nos tornando a cada quarta-feira que temos aqui aprendido da parte do Senhor. Estão todos aí com as lições na mão? Estão? Os estudos estão aí com vocês? Amém. Então vamos lá. Sendo a oração o nosso veículo de comunicação com quem? Irmãos, preste atenção, olhe para mim, por favor. Nós já identificamos que o único meio de chegarmos até ao Pai, a Deus, é por meio da oração. O único veículo de chegarmos até aquele que pode nos dar tudo aquilo que nós precisamos e necessitamos é por meio da oração. Mesmo sabendo desta verdade, nós ainda se deparamos com muitas pessoas que não têm alcançado aquilo que Deus tem, justamente porque não têm a prática de orar e de falar com Deus. Eu não estou aqui jogando pontos para ninguém, mas entenda, como seu pastor, eu preciso te orientar, e eu estou, como vocês estão de frente para mim, e assim vice-versa, vocês veem tudo que eu faço aqui, e na hora da oração, na hora do culto, eu também percebo tudo o que vocês estão fazendo, isso é óbvio. E como nós temos percebido, que no momento da oração, que é o nosso único meio, que nos conduz até ao Pai, quantas pessoas não procuram se envolver com Deus? Algumas nem fecham os olhos para orar, para buscar, para se envolver, para se conectar. Outros não mexem nem os lábios para poder abrir a boca, porque o fôlego é Deus quem está te dando, e às vezes você é tão cheio de si, que não tem coragem nem de oferecer o fôlego para Deus, que é Ele quem lhe dá, e você não alcança aquilo que Deus está nos orientando, que só é por meio da oração que chegaremos ao Pai. Preste atenção no que eu vou te falar. Existem muitas pessoas que acham que estão andando com Deus e que têm Deus ao seu lado, mas na verdade estão sendo enganadas por elas mesmas. Por quê? Porque não fazem oração a Deus. Elas não têm a prática, elas não têm o costume, elas não vivem, digamos assim, por esse ato de fé. Por isso que o estudo está dizendo, sendo a oração o nosso veículo de comunicação com o Pai, devemos aprender a fazê-la de maneira eficiente. O quê? Se a oração existe um meio para que ela seja eficiente e produtiva, então isso nos dá a entender que também existe um meio pelo qual ela não funciona. Você já parou para pensar quantas orações que nós até achamos que é oração, mas diante dessa afirmação, nós entendemos que Deus não a considera como tal, porque existe, se eu posso me expressar assim, uma regra, uma fórmula, não dada pela Igreja da Graça, não dada por homens, por pastores e nem por ministério, dado pelo próprio Senhor Jesus. Existe a oração verdadeira, se existe a verdadeira, é lógico que existe a falsa. Se existe a que é eficiente, existe a outra que não traz resultado. Se existe uma que traz fruto, existe outra também que é infrutífera. E isso nós estamos aprendendo aqui da parte de Deus. E às vezes a oração que nós temos feito é justamente esta, que não tem produzido eficácia alguma e nem fruto nenhum. Por quê? Porque fazemos da forma errada. Jesus é muito claro
para você ter uma ideia, ó o que está seguinte aí, depois do ponto. Há princípios a serem observados para que ela o quê? A sua oração seja operante. Podemos citar alguns. Primeiro princípio, qual é o primeiro? A fé. Por quê? Porque está escrito em Hebreus 11:6, ora, sem fé é impossível agradar-lhe. E preste atenção. E como isso é verdade? Porque o próprio salmista declarou o quê? Ele disse o seguinte: agrada-te do Senhor, e ele quem? O próprio Senhor satisfará os desejos do teu coração. Se eu não tenho a fé necessária que venha agradar a Deus, Ele não pode satisfazer aquilo que eu quero, aquilo que eu almejo, aquilo que eu tenho como objetivo, como foco para a minha vida. Então nós entendemos que Paulo declara aqui na carta aos Hebreus que a fé, ou sem a fé, é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele... Irmãos, e quantas pessoas erram aqui? Sabe por quê? Porque elas até acham que têm uma fé para orar, para buscar ao Senhor, mas elas não acreditam que Deus existe. Como assim? Verdade, porque elas até falam, só que a atitude delas mediante o problema, a adversidade que elas estão enfrentando, não são condizentes com as palavras que elas proferiram, e elas começam a colocar o evangelho em descrédito, elas começam a desacreditar até na existência de Deus. Quantas pessoas eu já atendi e que me afirmaram, me confessaram, dizendo: olha, eu acho que Deus já não está mais comigo, eu acho que Deus não gosta mais de mim, eu acho que Deus esqueceu de mim. Quantas pessoas já me afirmaram isso? O que essas pessoas estão dizendo? Elas estão afirmando que Deus o quê? Não existe. Por quê? Simplesmente porque Deus disse: eu não te deixarei e não te desampararei. Quantas pessoas agem assim? Não são poucas, são muitas pessoas que agem desta maneira. Então eu preciso ter a fé para agradar ao Senhor, mas eu preciso aproximar-se de Deus acreditando que Ele existe. Como? Porque quando eu se aproximo de Deus acreditando que Ele existe, eu também sei que Ele é galardoador. O que é galardoador? Ele é recompensador dos que o buscam. Então, peraí, se eu creio em Deus, eu tenho a fé, e eu se aproximo dEle, como você veio à igreja hoje, para ouvir a palavra de Deus, para ser alimentado por esta palavra, você não pode esperar outra coisa a não ser o milagre, aquilo que você veio buscar, porque aquele que crê se aproxima dele sabendo que ele vai abençoar. Diga graças a Deus. Você veio, sim, estou aqui, amém, e agora, o que é que você espera? Eu espero que Deus me abençoe, mas você só espera ou você está fazendo como você disse, para que Ele de fato cumpra em você a palavra dEle? Um dos primeiros princípios é a fé. Segundo, o nome de Jesus. Por quê? Em João 14:13 está escrito: e tudo quanto pedirdes em meu nome. O que ele está dizendo? Eu o farei. Irmãos, isso é muito lindo. Por que isso é muito lindo? Eu vou te dar 2 versículos. Primeiro, a Bíblia diz que Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Se Ele falou, Ele vai fazer. Ou seja, se você pedir no nome dEle, Ele vai fazer.
A Bíblia também diz que seja todo homem mentiroso e Deus seja sempre verdadeiro. E o que é que ele está falando? Ele está falando que quando você pede no nome de Jesus, Ele vai fazer. Ou seja, esta é a certeza que você precisa ter no seu coração. Por quê? Porque aquele que falou, não há um sequer, ou uma vírgula sequer, de dúvida ou de mentira nele. Ele é a verdade. Ele se chama Jesus Cristo de Nazaré. Você precisa ter esta certeza, acreditar que Ele vai fazer, independente do que for, porque não existe algo que seja impossível para Deus. Digam todos amém. Terceiro princípio, o propósito. E o que é o propósito? Para que o Pai seja glorificado em quem? No Filho. Está em João 14:13, ou seja, para que Deus seja glorificado no Filho. Irmãos, preste atenção, o maior interessado em que eu ou você seja abençoado por Deus é o próprio Deus. Por quê? Porque Ele será glorificado e as pessoas reconhecerão que não há outro Deus que não seja Ele. O resto é tudo vaidade. Só Ele é a verdade. O maior interessado é o Senhor. Quarto princípio, eu preciso crer. Por quê? Porque em Marcos 11:24 está escrito assim: por isso vos digo, que tudo que pedirdes orando, certo, no nome de Jesus, né? Crede que o recebereis e o quê? E tê-lo-eis. Olha, aquilo que eu orei de que forma? Em nome de Jesus, agora eu creio que eu já recebi, ainda que você não esteja vendo. A Bíblia diz que a fé chama a existência daquilo que não existe como se já fosse. Diga graças a Deus. Isto é crer, isto é acreditar naquilo que Deus falou. E o quinto princípio, para entrarmos de fato no estudo de hoje, não duvidar. Por quê? Porque Tiago 1,6 está escrito assim: peça-a, porém, com fé, não duvidando. Porque o que duvida é semelhante à onda do mar, que é levada pelo vento e lançada de uma parte para onde? Para outra parte. Ou seja, aqueles que andam na dúvida, eu não sei se Deus pode me abençoar, eu não sei se Deus vai me abençoar, eu não sei, e aí elas ficam, eu não sei, e aquilo não sei, vai tomando conta da mente, vai descendo para o coração, a pessoa se torna de fato incrédula acerca das coisas de Deus. E uma pessoa que é incrédula, a Bíblia diz que ela nem sabe para onde ela vai. Qualquer vento que vem sopra ela para cá, o outro vento vem de outra parte e assopra ela para lá, ela é levada de um lado para outro. Você já viu pessoas assim, que não param em igreja nenhuma? Elas ficam procurando a oração dos 7 pastores, porque o 7 é o número da perfeição. Elas ficam procurando, olha, eu vou no ministério A, eu vou no B, eu vou no C, eu vou no D. São pessoas que não creem no Senhor Jesus, andam na dúvida, e tudo aquilo que falam a elas são levadas por aquilo que elas ouvem, e se chama elas para ir em tal lugar, em tal parte, elas não pensam uma ou duas vezes, elas vão. Sabe por quê? Porque não tem raiz. Elas ainda não entenderam que a bênção não está na igreja A, na igreja B, na igreja C. A Bíblia diz que onde você for, você é a plenitude da bênção. Diga graças a Deus. Onde você for. Se você, como muitos moram em Arenápolis ou na região, você é bênção aqui. Se você mudar para outro estado, você será bênção no outro estado, porque a bênção está em você. Diga graças a Deus. É isso que nós precisamos entender. Mas as pessoas que duvidam, elas não creem, e por não crer, são levadas para onde o vento sopra.
Além desses princípios básicos, há outros de não menos importância, que também devem ser seguidos, como o de não usar o quê? Vãs repetições. Vimos aqui 5 princípios, que é fé, o nome de Jesus, o propósito, crer e não duvidar. E não menos importante, qual? Não useis de vãs repetições. Por quê? Porque foi uma orientação dada pelo Senhor Jesus em Mateus 6, 7 e 8. Ele disse assim: e orando, não useis de vãs repetições. O que é vãs repetições? Vãs repetições é você ficar repetindo as mesmas palavras. Então nós já percebemos que o fato de Deus aqui, muitas vezes, não porque Ele não quer, mas o fato é o nosso de não entendermos o que é que Ele está dizendo, de não sermos abençoados, é porque nós fazemos a oração de uma forma errada, e ficamos repetindo as mesmas palavras. Eu não sei, mas às vezes, muitos de nós aqui, já na nossa antiga criatura, pertencíamos a uma antiga religião, a uma antiga doutrina, e que até hoje essas religiões usam dessas vãs repetições, que o próprio Senhor Jesus está dizendo que não agrada a Ele, e por não agradar, Ele não pode conceder aquilo que nós precisamos. Quantas vezes nós já falamos, e usamos desse método, achando que Deus iria nos ouvir, e ficávamos, naquela repetição, naquela coisa. Sabe o que é isso, irmãos? Isso é religiosidade, isto é fanatismo. Jesus condena essa prática. Inclusive, o que ele está dizendo é que a gente não venha usar destas vãs repetições como gentios. Olha aí, irmãos, que informação importante. Jesus está falando assim, sabe quem faz isso? Quem faz isto? Quem usa de vãs repetições são aqueles que não me servem, porque gentios são aqueles lá do mundo, lá de fora. Como que Jesus compara a estes que usam de vãs repetições, como aqueles que ainda não o conheceram de verdade, porque Jesus é muito mais do que um ministério, Jesus é muito mais do que uma placa de igreja, Jesus é muito mais do que uma religião, Jesus é muito mais do que um fanatismo, Jesus é o Evangelho, o poder de Deus em ação. E é nisto que nós precisamos nos apegar, é nisto que nós precisamos nos firmar. Ele disse: não useis de vãs repetições, como os gentios, que pensam que por muito falarem, e eles falam, mas só falam a mesma coisa. Olha o que Jesus está falando, que por muito falarem, serão ouvidos, e é verdade. Não vos assemelhoeis, pois, a eles, porque vosso Pai sabe o que vos é necessário antes de vos lo pedirdes. Se não forem observados estes princípios, a oração será inútil, e nós estaremos perdendo tempo em fazê-la. É preciso que se aprenda a fazer aquilo que o Pai considera como oração. Ela deve ser algo que funcione, pois se não for para obter resultados positivos, não devemos o quê? Às vezes você está jogando palavras fora. Jesus nem considera como oração. Por quê? Porque você está fazendo de vãs repetições de uma forma que Deus não se agrada. Deus não vai operar, Deus não vai agir. Por quê? Porque você não está vendo resultado. Será que numa resposta daquilo que você vem indagando o Senhor, por que você ora e as coisas não acontecem? Por que você pede e algo ainda não veio para você como um resultado positivo? Será que não é por isso? Você não está fazendo de vãs repetições, usando de vãs repetições?
E por muito falar, você está achando que Deus vai te ouvir? Às vezes, irmão, já é a resposta daquilo que você veio buscar nesta noite. Creio nisso plenamente. Por outro lado, se a oração funciona, vamos usá-la com mais assiduidade. E isso nós precisamos fazer, porque Jesus está falando que ela funciona. Qual a oração que funciona? A oração que tem a fórmula certa, a fórmula dada por Jesus. Porque Jesus sempre obtinha resposta. Sabemos que o Senhor Jesus não operava aqui na terra como Deus, pastor, como isso? Verdade. Jesus não era um Deus aqui na terra, irmãos. Não, não. A Bíblia diz que ao vir ao nosso mundo, ele despiu-se de todo o quê? De toda a sua glória. Ele veio como homem, por isso que ele teve que ser nascido de uma mulher, gerado pelo Espírito de Deus, mas, nascido de uma mulher. E veio como homem, ele não veio como Deus. A Bíblia diz assim, em Filipenses 2,7, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo semelhante a quem? O que isso significa para nós? Significa que assim, preste atenção e olhe para mim, por favor, assim como Jesus, homem aqui é independente de gênero, tá? Homem e mulher, assim como Jesus, que era homem, ser humano, para você entender de uma forma melhor, tinha resultado em tudo aquilo que ele fazia, inclusive pelas suas orações. O que ele está nos dizendo? Que assim também eu e você, seres humanos, se fizermos a oração da maneira que ele está nos ensinando, os resultados também serão os mesmos. Não há restrição para mim, não há restrição para quem quer que seja, independente de etnias, de raça, de crédulo, independente de quem quer que seja. Você aprendeu o que Jesus está ensinando? Aprendi, então eu vou fazer. Então pode fazer, que ele vai honrar aquilo que ele disse que honraria, ele vai cumprir a palavra dele. É isto que Jesus está nos mostrando. Inclusive, ele disse assim, para não sair da presença do Pai e cumprir sempre a sua missão, o Senhor estava constantemente em comunhão com quem? E como é que ele entrava em comunhão com Deus? Qual era o meio? A oração. A oração que muitos têm desprezado. Eu não estou dizendo, preste atenção, para você se tornar um fanático. Eu não estou dizendo para você se tornar um religioso, para você viver orando. Irmãos, preste atenção no que eu estou te falando. Não é para você viver orando, como nós vemos essas pessoas que ficam na porta aí de estabelecimentos públicos, ou quer que seja privado, com a Bíblia na mão, tentando colocar o evangelho de goela abaixo. Isso é fanatismo, isso Deus abomina, isso Deus condena. Não é para você viver orando, é para você ter a prática da oração. Isso é completamente diferente de viver orando. Quem entendeu, diga amém. Você tem a prática de orar? Tem. Então não precisa ser 1 hora, não precisa ser 2 horas, pode ser 1 minuto, mas que seja uma oração em concordância com a palavra de Deus, e é uma oração sincera, aquela que vem de dentro para fora. Essa é a oração que agrada ao Senhor. As pessoas estão achando que precisam orar 1 hora, 2 horas, passarem a noite inteira em oração. Para quê? Se eu oro 30 segundos e Deus já me traz o mesmo resultado. Coisas que às vezes as pessoas que passam a noite inteira orando de forma errada, não recebem nada. Sabe o que fazem? Preste atenção, sabe o que elas fazem? Pergunte o que, pastor? Sacrifício de tolo. Deus não mandou fazer, Deus só mandou obedecer. Simples assim. Nós precisamos entender. Inclusive, irmãos, nós lemos aqui que o nosso maior exemplo é Jesus. Falou, Jesus aniquilou si mesmo, fazendo-se semelhante aos homens. Olha que bacana. A Bíblia também diz que Elias foi um homem sujeito às mesmas paixões do que nós. Espera aí.
Se Elias foi um homem, um ser humano sujeito às mesmas paixões do que nós, ele orou. E a Bíblia diz que Deus ouviu a oração de Elias? Ouviu. E o que é que ele pediu? Não era para chover 3 anos e 6 meses. E do jeito que ele orou, Deus ouviu. Depois ele orou de novo. Deus pode mandar chuva. E Deus mandou? E ele era e é igual a mim e igual a você. O que torna-nos diferente é o meio pelo qual nós operamos os ensinamentos que nós recebemos da parte do Senhor. Muitos recebem, todos aqui estão ouvindo. Se todos colocarem em prática, terão os resultados. Os que colocarem, terão. E os que não vão receber nada da parte de Deus. É simples, nós só precisamos entender o que Deus está falando. Inclusive ele disse: e despedida a multidão, subiu ao monte para orar à parte, e chegada já à tarde, estava ali só. Mateus 14, 23, demonstrando que Jesus orava, que Jesus buscava a Deus. E levantando-se de manhã muito cedo, estando ainda escuro, saiu e foi para um lugar deserto, e ali orava. Marcos 1, 35. E aconteceu que naqueles dias subiu ao monte a orar, e passou a noite em oração a Deus. Lucas 6, 12. Além destes períodos de consagração, o Senhor sempre agia de acordo com as regras estabelecidas por quem? Ele sabia que ele tinha que ter fé, ele sabia do propósito, ele sabia do poder que havia para aquilo que Deus havia designado para usar o nome dele, ele sabia que ele tinha que acreditar, e ele sabia que ele não podia duvidar, e ele também sabia que ele não poderia usar de vãs repetições. Por isso que Jesus obtinha resultado, porque eu não tenho falado de mim mesmo, mas o Pai que me enviou, ele me deu mandamento sobre o que hei de dizer e sobre o que hei de falar. João 12, 49. Qualquer pessoa que estiver em comunhão com o Pai, que viver uma vida de oração e agir sobre o que chamamos de princípios que norteiam a oração, irá invariavelmente obter sucesso aonde? Ou seja, é o que Deus tem para nós. Se agirmos assim, o sucesso também será inevitável. O caso das vãs repetições. Os gentios, já expliquei que são aqueles que não servem a Deus, aqueles que não nasceram de novo, tentam por todos os meios alcançar o quê? Inclusive até de forma que Deus não mandou fazer, sacrifícios de tolo. Eles tentam chamar a atenção de Deus para que Deus venha então dar a eles o que é que eles querem. Lembra o que é que eu preguei no domingo? O ascetismo, a prática do ascetismo, os asceses. Eles acreditavam que o corpo deles era a raiz dos grandes males, então eles entendiam e pregavam isso, que através da mutilação do próprio corpo, eles teriam que sofrer, eles teriam que padecer para que eles tivessem os seus pecados perdoados. Espera aí, mas o cordeiro que foi morto, imaculado, sem mancha, então não resolveu de nada? Eles estavam fazendo o quê? Um sacrifício de tolo. Eles não obedeciam, como muitas às vezes até nos dias de hoje também estão fazendo. Preferem sacrificar do que obedecer. Na verdade, a maioria deles nem está interessada em saber qual é a fonte que vai lhes dar o que pedem, não se importando com o preço que terão que pagar se a fonte não for o Senhor, que não cobra nada de ninguém. Irmãos, e como é verdade? Muitas pessoas, para terem o que querem, elas não importam como isso vai acontecer, elas só querem alcançar o que elas colocaram como foco para suas vidas. Não importa se elas vão ter que usar de meios que não agradam a Deus e até buscarem práticas que Deus condena pela palavra dele, elas só querem conseguir. Vamos dar um exemplo para que você entenda melhor. Quantas pessoas, para prosperar, para ficarem ricas, para ficarem milionárias, fazem pacto com o inferno? Elas não importam pelo meio que vai vir,
e o que é que vai acarretar com elas no futuro, o que é que pode acontecer, uma possível perdição eterna, se acaso elas não vierem a se arrepender. O que elas querem é conquistar, é ter, é possuir, e para isso elas pisam em cima dos outros, elas puxam o tapete das outras pessoas e elas não querem nem saber. São amantes de si mesmos, como dizem a própria palavra de Deus. Irmãos, cuidado. Às vezes, entendo o que eu vou lhe falar, o diabo sabe da sua necessidade, ele sabe da sua fraqueza e ele sabe o ponto que você é mais vulnerável, e é justamente nessa situação, é justamente nesses momentos de fragilidade que ele vai aparecer com um prato de lentilhas, como ele apareceu usando Jacó para entregar para Esaú aquilo que Esaú mais queria, que era comer. Ah, mas eu passei tantos anos para conquistar tal coisa, e agora, olha, isso é de Deus. Você já orou ao Senhor para ver se é de Deus? Porque Jesus, 40 dias e 40 noites com fome, ele queria comer. O diabo lhe propôs que ele transformasse as pedras em pães, e ele podia transformar, ele era o Filho de Deus, mas não era o que ele, não o que ele queria da parte de Satanás. Ele queria comer, não o que o diabo tinha para oferecer. Aí está a grande diferença, porque nem tudo que está diante de você é Deus quem está trazendo. Você precisa orar, você precisa pedir a direção, para Deus dar o discernimento, para que você possa entender se é Deus que está trazendo a você, ou se é uma grande cilada de Satanás. Inclusive, ele está dizendo aqui, ó, é costume deles fazer repetidas orações, acompanhadas de promessas, para que o Senhor lhes dê o que por direito pertence aos que fazem sua vontade. É claro que o erro muitas vezes parte daqueles que são seus mestres, e como isso tem, irmãos, mestres que não têm nada de mestres, que ensinam o que não está na palavra de Deus. Hoje, até de uma forma que é triste falar, mas hoje é difícil você até congregar, porque o que mais tem são mestres disfarçados de lobos, com microfones nas mãos, atrás de um púlpito, em cima do altar, pregando aquilo que Deus não mandou, pregando aquilo que Deus não falou, ensinando práticas, costumes, ensinando às pessoas doutrinas, como eu disse no domingo, filosofias. E o que é filosofias? Sabedoria humana. Eu tenho algumas experiências de vida, mas as experiências de vida que eu tenho não vai lhe ajudar em nada. Agora, a palavra que eu trago a você, da parte do Senhor, essa muda a sua vida. Diga graças a Deus. Essa sim muda a sua vida. Como diz aqui que nós vemos, mestres que muitas vezes não são. É comum o penitente ir ao sacerdote buscando explicação do porquê de seu sofrimento e do porquê de não conseguir o perdão e, por conseguinte, a paz. E o sacerdote, sem o menor escrúpulo, o induz ao erro, orientando-o a fazer tantos o quê? Quem nunca fez, irmão? Eu vou fazer aqui 50 Pai Nosso, eu vou ter meus pecados perdoados. Irmão, você pode fazer 50.000. Eles vão continuar ainda. Se você não confessar e não abandonar a prática, quem perdoa é Deus, como João Batista falou: eis o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Isso são vãs repetições que Deus abomina, que Deus condena, ou tantas Ave Marias, ou quaisquer outras rezas, o que não tem valor algum, irmão, sem a intenção de ofender ninguém, até porque está sendo transmitido o culto pelo Face e pelo YouTube. Agora, presta atenção no que eu vou te falar. Você já perguntou a Deus o porquê que Deus deixou a oração do Pai Nosso na Bíblia? Você sabe por quê? Aquilo não é para ser feito como uma reza, como vãs repetições.
Aquilo tem outro significado, que um dia Deus permitir, eu prego para você cada frase, cada estrofe do Pai Nosso, se Deus permitir, eu vou pregar para você o que significa. Agora, o porquê das Ave Marias, está na Bíblia? Se está, se você me achar, mostra aí que nós vamos fazer. Inclusive você que está assistindo também, se você achar, me mostra que nós vamos fazer. Deixa aí nos comentários. Às vezes está aí, nós vamos fazer. Porque se está na Bíblia, nós vamos fazer. Crê em Deus Pai. Está na Bíblia? Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, está na onde? Por que as pessoas fazem? Por que elas exercem? Por que elas praticam? Porque, como nós já lemos, mestres que não são mestres, sacerdotes que não são sacerdotes, estão instruindo o povo ao erro. Cuidado, irmão. Diante do Espírito Santo, eu falo isso para você. O dia que você me ver saindo fora da palavra, eu te dou permissão para você apontar o dedo para mim e falar: o senhor está errado, o senhor está saindo fora da palavra. E te dou permissão para você chegar no meu líder e falar: o pastor que o senhor enviou para lá não tem nos pregado a verdade. Até hoje ele pregou, a partir de hoje ele não tem pregado mais. Então o senhor tem que dar um jeito de tirar de lá e mandar um homem de Deus para lá, porque ele não é mais não. Você precisa ter esse entendimento. Porque o que nós mais vemos aí, sabe por quê? Porque o que está em jogo, irmãos, é a sua salvação. O que está em jogo é a vida eterna. E às vezes as pessoas não se atentam para isso. Então nós estamos lendo, né, a própria oração do Pai Nosso, ensinada por Jesus, não é para ser rezada, e sim para ser estudada. Olha o que eu acabei de falar para vocês. E entendida, ela é uma fórmula, um modelo de oração. Não é para usar de vãs repetições, uma reza é para ser estudada. No meio evangélico também é comum as pessoas usarem vãs repetições. Olha só, quase sempre quando vamos orar, para que o povo seja cheio do Espírito Santo, pedimos às pessoas que louvem ao Senhor Deus, e praticamente em 100% dos casos, as ouvimos louvar a Deus dizendo o quê? Aleluia, 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 glória, glória, glória. Irmão, isso é errado. Presta atenção no que eu vou te falar. Não tem diferença alguma. Sabe quem faz isso? É quem não sabe orar. Pastor, sério, irmão, é quem não tem palavras para falar com Deus. Aí ela fica: amém, glória a Deus, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, o Senhor é bom, aleluia, glória a Deus. Simplesmente é isso, é uma oração, não, uma reza, vãs repetições, que Deus não se agrada. E isso, irmãos, nós temos presenciado. Por quê? Porque as pessoas às vezes não entendem, ainda não conseguiram compreender. É claro que glória a Deus, aleluia, como diz aqui, é lindo, e sempre que possível deve ser praticado, mas não como a maioria dos casos, sem o menor o quê? Sentimento, ou seja, falar por falar. As pessoas acham bonito, e aí elas começam a falar. Nossa, como é bonito, oh, aleluia. Tem gente que até entona a voz para dizer glória a Deus, aleluia, mas que Deus não se agrada. Eu não posso fazer para chamar a atenção das pessoas, como o próprio Paulo disse: olha, quando eu fui ter convosco, eu não procurei usar de palavras persuasivas, mas eu procurei usar a demonstração do poder de Deus. Eu não posso fazer para chamar a atenção, para achar bonito, ou algo dessa parte, não, eu tenho que chamar a atenção do Senhor, eu tenho que agradar a Deus. Quando formos orar, devemos pensar bem o que estamos fazendo. As nossas palavras devem ser medidas, devemos evitar as vãs repetições que não nos aproximam do Senhor, bem ao contrário, nos afastam dele. Não devemos ficar lembrando ao Senhor que estamos sofrendo, passando por necessidades ou etc. Isso não quer dizer que não devemos dizer ao Senhor da nossa revolta contra a miséria, contra a doença, contra qualquer outro infortúnio. Irmãos, isso é muito importante. Por quê? Às vezes, quando você vai orar,
e você está passando por uma situação difícil, você fica lembrando: Deus, tenha pena de mim, Deus, tenha dó de mim, o Senhor não está vendo esse pobre coitado, essa pobre coitada? Não, Deus, oh Deus, não é isso. Isso Deus também não se agrada, porque Deus não opera por dó, Deus opera por fé. A sua revolta é contra a situação. É você virar para o problema, para a situação, e dizer a este problema que saia da sua vida e que não volte mais. A miséria, a pobreza e tantas outras coisas. O vício. Isso sim, contra esses espíritos que fazem tais pessoas agirem e ficarem desta forma, é que você deve se revoltar, é que você deve combater, que você deve lutar. Por isso que nós estamos vendo aqui, no versículo em que o Senhor Jesus nos orienta a não usar de vãs repetições, Ele nos ensina que o Pai sabe do que precisamos, antes até mesmo da gente pedir. Aquele que não está firmado na palavra pode questionar dizendo: se Deus sabe do que precisamos antes de lhe pedirmos, e se Ele é amor e nosso Pai e Todo-Poderoso, por que Ele nos deixará sofrer? Olha aí, quantos cristãos que se dizem, né, servos de Deus, fazem essas indagações, né? Quem assim raciocina não conhece nada da palavra, pois a Escritura nos garante que isto Ele já fez, visto como o seu divino poder nos deu tudo o que diz respeito à vida, à piedade, pelo conhecimento daquele que nos chamou por sua glória e virtude. Está lá na segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículo 3. Irmãos, nós não podemos pegar versículos isolados e usar estes versículos achando, sem ao menos consultar a palavra de Deus como um toda, estudar. Como eu disse a você, a Bíblia não pode ser lida, ela deve ser estudada. Ela deve ser estudada. Úteis repetições, se existem as vãs, é lógico que existem também as úteis. Repetições é porque existem as úteis, né? Elas podem ser feitas? Claro que sim. Quando? Principalmente no nosso combate contra o inimigo. O que a Bíblia diz? Resistir ao diabo e ele fugirá de quê? Tiago 4,7. O que é resistir? É ficar curtindo o sofrimento, calado, para mostrar que temos capacidade de aceitar a vontade de Deus? Não. Isso, além de estupidez, é desconhecimento total da nossa posição em Cristo e do que nos compete fazer, além do que a vontade do Senhor para a nossa vida será sempre o melhor. Resistir significa oferecer resistência, opor-se numa invasão. O exército do país invadido resiste com armas ao invasor. No nosso caso, que é espiritual, temos que usar as nossas palavras para fazer face aos ataques do inimigo. Devemos, neste caso, usar as úteis repetições com bom senso até a vitória se concretizar. O próprio Jesus usou úteis repetições na libertação do homem que vivia nu, tomado por demônios na terra dos Gadarenos. E clamando com grande voz, disse: que tenho eu contigo, Jesus, filho do Deus Altíssimo? Conjuro-te por Deus que não me atormentes, porque ele dizia: sai deste homem, espírito imundo. Está lá em Marcos 5, do versículo 7 ao 8. Ou seja, irmãos, as úteis repetições: demônio, Satanás, espírito que tem trazido a discórdia na família, espírito que tem trazido o vício, eu te resisto. Espírito que tem trazido a separação, eu te resisto. Esta é sim as úteis repetições permitidas por Deus e pela sua palavra, pelas quais nós poderemos fazer e ter o sucesso que nós tanto almejamos. Agora, irmãos, preste atenção, o que Deus falou antes da gente aqui
vier a efetuar, agir, fazer a oração da fé. Quando nós oramos de acordo com a palavra, isso deve ficar no seu coração. E tudo quanto pedirdes em oração, crendo, recebereis. Esta é a palavra que você precisa, o versículo que você precisa guardar no seu coração. Eu sei que a fé já foi gerada no seu coração, porque você ouviu a palavra, e é o único meio de vir a fé. Gerou, e agora? Agora eu preciso colocar em prática, porque a Bíblia diz que a fé sem obra, ela é morta. Coloque-se de pé e vamos fazer agora a oração. Já vamos repreender o mal, mandar ele embora, usar o nome de Jesus e crendo que aquilo que pedirmos em oração, ele nos dará para a glória de Deus. Amém? Feche os seus olhos e vamos falar com o Pai. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, sei que o Senhor está sentado, ó Deus, nos céus, onde o seu trono está firmado, e os teus pés, meu Deus, e a terra é o estrado dos teus pés. Não há outro igual a ti, não há outro igual ao Senhor. Por isso, eu uso, ó Deus, a tua palavra, o nome que é sobre todos os nomes nos céus, na terra e debaixo da terra, para repreender o mal que está nesta casa, o mal que está nesta família, fazendo este casal, meu Deus, brigar constantemente, fazendo esta família, ó Deus, entrar em discórdia, fazendo este filho se tornar rebelde, desobediente aos seus pais, fazendo com que esta mulher, meu Deus, venha virar a cabeça por causa de um outro homem que não seja o seu esposo, fazendo este homem virar a cabeça por uma outra mulher que não seja a tua esposa. Eu lhe resisto, ó demônio, eu lhe resisto, Satanás, e no poder do nome de Jesus, eu digo, pega o que é seu agora, vai saindo desta vida, vai saindo desta casa, você que trouxe a incompatibilidade, você que trouxe a contenda, a discórdia, a separação, você que trouxe o esfriamento conjugal, a desobediência, a rebeldia, eu digo, sai daí agora. Você que trouxe a dor, a inflamação, a infecção, a enxaqueca, a pedra nos rins, na vesícula, eu digo, desapareça. Eu digo, pega o que é seu agora, saia desta casa, saia desta vida, em nome de Jesus. Pai, sabemos, ó Deus, que o Senhor se faz presente neste lugar, para abençoar, meu Deus, a vida daquele que tem fé, a vida daquele, ó Deus, que usou o nome do Senhor, a vida daquele que creu em Ti, que não duvidou e que também, ó Deus, não usou de vãs repetições, mas que fez o uso da Tua palavra. Pai, se há alguém no nosso meio que está com um problema de artrose, de artrite, que está com problema de desvio na coluna, com problema do esporão calcâneo, que tem, ó Deus, uma arritmia, que tem, ó Deus, uma palpitação no coração, que tem, ó Deus, a pressão alta demais, a pressão muito baixa, Pai, vem agora, vem sem demora. Deus, nós mandamos o mal embora, mas o poder do Senhor ainda está operando. Meu irmão, o poder de Deus ainda está operando aí, o poder de Deus ainda está operando na sua vida. Pai, passa de vida em vida, de pessoa em pessoa,
aqui, meu Deus, desde a primeira fileira até a última lá perto da porta. Passa, meu Deus, pelo corpo, pela corrente sanguínea, vai arrancando, ó Deus, a leucemia, vai arrancando o câncer, vai arrancando, meu Deus, toda dor, todo glaucoma. Ah, Jesus, vai arrancando agora todo o mal que esta pessoa está sentindo, todo o mal que ela está trazendo consigo. Há anos, ó Deus, ela traz um complexo de inferioridade. Eu digo, sai daí em nome de Jesus. Eu digo, vai embora deste corpo, desta casa, desta vida, vai embora desta pessoa. Eu repreendo a tua ação, eu te amaldiçoo e eu digo, saia em nome de Jesus. Levante as suas mãos.